Boa noite, mais uma quarta-feira, estamos aqui no estúdio da Veja São Paulo e quem nos visita hoje é a atriz Ana Kuttner, que está em cartaz com o monólogo Passarinho, aqui no Sesc Pinheiros, de quinta a sábado, depois a gente vai repassar o serviço. Nesse trabalho, a Ana faz uma viagem pela sua memória e pelos afetos que cercam a vida dela. Filha de dois grandes atores, né, Dina Sfati e Paulo José, ela tem muita história para contar para a gente. Mas o espetáculo não trata especificamente das memórias vividas pela Ana com relação aos seus pais. É mais um retrato de toda a vida e os conceitos dela de existência, de carinho, de vida, de morte, de celebração, né, Ana? É mais ou menos isso. Isso mesmo. E para começar, eu queria que você me explicasse. O Passarinho é teu apelido de infância, né? Meu apelido de infância. Que as tuas irmãs, a Bel e a Clara, te deram. Como é que surgiu esse apelido? Pois é, sabe, eu não lembro exatamente direito, mas ele sempre... eu sempre fui a passarinha da casa, assim. Mas no sentido de independência, de voar, em todos os solta? sentidos, no sentido de independência, no sentido de eu ser dessa cor mais amarela da casa, que eu puxei o pai da minha mãe, né? E, então tem mais essa coisa. Mas eu acho que nesse momento, esse título, o meu apelido acabou virando título, porque tem milhões de brincadeiras em cima disso, né? Quer dizer, passarinho tem uma conotação que é agradável, que é amorosa, que é fofa e que é agregadora. Tem um lugar que é de fragilidade, tem um lugar que é de voo, de conquista, de espaço. Eu imaginei isso, né? De expansão, imaginei você voando. De atravessar limites e libertário. Mas tem um lado também que, como diz o ditado, passarinho que come pedra, entende? Então, eu acho que tem toda uma brincadeira em cima disso também, né? E toda águia foi passarinho um dia, né? Claro. Todos fomos passarinhos, de alguma maneira, né? E você construiu a dramaturgia do espetáculo, Sim, né? Sim, o texto é meu. De onde que veio essa ideia para falar de você, ninguém melhor que você mesma? Me conta como foi formatar isso. Pois é, o Passarinho ele foi escrito um pouco como um jorro. Eu venho de um processo de investigação artística nos meus últimos projetos, assim, que é muito em relação a essa questão da memória e do afeto, né? O que nos afeta, né? Como é que a gente afeta o outro e como a gente se deixa afetar pelo outro ou não, como a gente se protege, como a gente evita o contato. Esse mundo está tão rápido, a questão da informação está tão acelerada que como é que fica o afeto, como é que fica a intimidade, como é que fica a questão do receber, do dar, né? Quer dizer, então, o Passarinho veio também num desejo de seguir falando disso. Então, a partir das minhas memórias, de histórias engraçadas, porque eu acho que tem um humor, o espetáculo muito gostoso, assim, de memórias de afeto, de perdas, de morte, de momentos de solidão, de abandono, histórias engraçadas de relações amorosas, uma discussão sobre gênero também, né? Porque essa questão também de etiquetas, eu acho que chega de etiquetas, claro, né? Para de etiquetar o mundo, né? As pessoas. Então, me veio como um jorro, uma vontade de seguir falando de amor e de afeto. E também, assim, foi um pouco acontecendo, sabe, de ser eu. E foi a primeira vez que eu falo da minha mãe, né, explicitamente sem ser explícito, porque o espetáculo ele não é biográfico nesse sentido. Acaba que as coisas viram personagens de si mesma, porque né? Isso que eu ia falar, você perdeu a grande Dina Sfati, morreu em 1989, isso. Né? Você tinha 17 anos. Isso. De que forma isso mexeu com você, com a mulher e com a atriz, e de que forma você joga isso no espetáculo agora? Pois é, eu acho que tem um aprendizado que é diário, que eu acho que a experiência da morte muito precoce traz, e não só a experiência da morte, isso é uma coisa que inclusive tem uma cena do Passarinho que trata disso, que é em relação, quando a gente vive uma situação de fatalidade muito extrema e definitiva, né, como todas as histórias de morte, de guerra, né? Sim. Quando o indivíduo ele é marcado definitivamente por uma experiência muito radical, como é que a gente segue depois, sabe? Como é que faz com que as coisas voltem a ter significado? E sua mãe tinha, né? 49 anos, né? Tinha. Muito cedo. Então, assim, como é que ressignifica a vida? Como é que faz de novo as coisas do cotidiano terem sentido novamente depois de viver uma experiência que é muito definitiva, né?
Então, pão com manteiga, né? Café com leite, essas coisas do cotidiano, como é que a gente segue a partir disso, né? E essa é uma pergunta que eu ainda me faço, essa é uma pergunta que todo mundo se faz, todo mundo tem uma situação trágica de atravessamento na vida, E tratar dessa perda específica no palco ficou mais fácil? Ou fica um pouco mais fácil, digamos? Não é exatamente mais fácil, mas é mais... É uma confirmação de que isso é para todo mundo. Acho que o passarinho, o que eu tenho recebido de retorno, e que está me dando muita confirmação de que o trabalho está certo, é que o passarinho, as pessoas vão falar comigo assim, que espetáculo maravilhoso, como ele é delicado, como ele é forte, como é emocionante. Mas eu me lembrei disso que eu vivi quando eu tinha não sei quantos anos. Eu me lembrei daquilo. As pessoas falam muito de si. E falam durante o espetáculo. Porque como é um diálogo muito aberto, não tem essa relação de quarta parede, nem essa formalidade da encenação, apesar de ser uma encenação, ser uma história encenada, não tem essa formalidade da convenção. Então, é uma história muito aberta. Então, acontecem coisas durante. Assim, tem um momento... Uma interferência do público, você interferência, diz? o público fala. Tem uma hora que... E eu sinto que tem uma função, de alguma maneira, muito linda que está acontecendo. Porque as pessoas estão precisando falar. As pessoas estão lotadas de coisas ao mesmo tempo, As pessoas não têm oportunidade de falar, né? Então, quando... Porque é muita mensagem, é muito signo, muito sinal, e não consegue. E pouco espaço de reflexão e de elaboração, principalmente, né? A gente está vivendo uma dificuldade de elaboração. Então, quando eu recebo depois as pessoas para conversar, né, e elas falam que lembram de suas próprias histórias, nossa, é muito gratificante, sabe? Porque eu acho que essa é a função do espetáculo. E no espetáculo você se apresenta em terceira pessoa, digamos assim, né? Você não é a Ana e você não fala pelas cenas que eu vi, eu. Isso. Isso facilita, limpa um pouco a sua barra, mexe menos lá dentro, ou é uma forma também de facilitar a identificação do público? Quando, assim, teve um primeiro tratamento, ele foi na primeira pessoa, sim, foi um jorro inicial. E aí depois, por uma necessidade, uma oportunidade, eu acabei passando ele para a terceira pessoa e isso abriu uma janela maravilhosa, assim, para mim, porque universalizou a questão e me deu muito mais liberdade de escrita, porque é um pouco delicado, né? Como eu vou ficar falando de mim mesma, as minhas histórias? Que coisa mais louca, né? É fácil até cair no ego, né? Exatamente. Não é assim, o que a minha história tem de tão mais interessante que a história do outro? Nada, na verdade, né? Porque o que importa... Quer dizer, claro que as histórias são engraçadas, mas o que importa não são as histórias em si, o que importa é o quanto as coisas são parecidas, como nós somos parecidos nas experiências de afeto, né? E como a gente se repete, como todo mundo porque está vivendo grande parte das pessoas coisas, tem experiências semelhantes, né? Sim. Tem uma perda significativa, tem um amor arrebatador, tem uma decepção, uma frustração. Então, isso é comum à maioria das pessoas. Sim, e poder estar falando disso na terceira pessoa, de alguma maneira, é uma maneira também de eu poder rir de mim mesma, sabe? Rir da própria história, porque tem uma hora que a história, ela tem mesmo vida própria. Ela deixa de ser uma questão pessoal e a história em si, às vezes, é melhor do que a questão pessoal, sabe? Por isso que a gente conta história, né? Está num lugar, está com amigos, você fala assim, vou contar um negócio que aconteceu. A história, às vezes, é muito melhor do que a moral da história, né? Então, isso quer dizer isso. Não, a própria história é maravilhosa, porque ela abre reflexões, ela abre sensações, né? E eu fico pensando, você vende o trabalho que você fez com seu pai dirigindo sobre Ana Cristina César. Isso. Você fez também o Histórias de Amor Líquido, que o Paulo José dirigiu, que a Bel estava no elenco, né, a sua irmã. Isso. Esse contato mais próximo, familiar, no palco, serviu para esse teu mergulho mais pessoal nesse espetáculo? Serviu de uma forma... Foi um encorajamento, digamos assim? Eu acho que eu gostei dessa coisa, né? Isso é uma coisa muito inaugural minha dentro da minha família, né? Porque tanto o Ana Cristina quanto Histórias de Amor Líquido são projetos que eu estava produzindo e querendo fazer. Quer dizer, o Ana Cristina até não, era uma ideia do meu pai. Meu pai queria muito fazer esse espetáculo, Ana Cristina César, porque ele tinha uma história pessoal com a Ana Cristina para resolver dentro dele.
mas de alguma maneira... Foi uma antipatia lá no corredor da Globo nos anos 80, ele realmente falou, depois... meu Deus, eu deveria ter namorado com essa mulher, né? E Ana Cristina é uma grande poeta carioca que faleceu precocemente também, Isso, né? Com 30 e poucos anos, e que trabalhou numa oficina de roteiros, né? Com Paulo José, se eu não me engano. Bom, eu acho que... É porque não é nepotismo, não, mas é só porque eu acho que tem uma coisa assim... Eu tenho admiração por eles como artistas. Todos nós temos, Eu agradeço, mas assim, por que eu vou chamar um outro diretor se nesse momento o trabalho que está sendo feito, o meu pai, que é um diretor, pode exatamente, sabe exatamente como fazer essa direção ser boa, sabe? Sim, sim. E por isso que o Ana Cristina foi feito, quer dizer, o Ana Cristina não, a Cristina era um projeto muito dele também. Mas por isso que o História de Amor Líquido veio, eu falei, pô, pai, eu quero que você dirija a História de Amor Líquido, porque faz sentido que seja dirigido por você, né? Quando a Clara dirigiu Horses Hotel, que foi meu projeto anterior, junto com o Alex Cassal, o texto do Alex Cassal, fazia sentido que fosse a Clara. Quer dizer, eu chamei a Clara para dirigir O Passarinho, não porque ela é minha irmã, mas porque eu admiro ela profundamente como diretora. E a relação estética que ela tem, a relação que ela tem como trabalhar com o ator. Assim, a Clara é a pessoa que vai me ajudar a traduzir O Passarinho, sabe? Até por ela também ser parte dessa história. Também. Quer dizer, também, isso é um facilitador e poderia ter sido uma grande barreira nossa no processo de criação, né? De estar muito contaminada pela coisa e não conseguir ter distanciamento. Por isso que a gente também chamou uma equipe de criadores muito poderosa e um assistente maravilhoso para que, se de alguma maneira a gente estivesse pessoalizando demais, claro. A gente estava cercado também de pessoas que também poderiam abrir o espaço entre nós. E isso foi muito frutífero para o processo de criação do Passarinho. E como a gente vive, infelizmente, num país sem memória, e você disse que não dá nomes explícitos aos personagens, você percebe quando as pessoas identificam que você está falando da Dina Sfati, do Paulo José, as pessoas lembram da Dina Sfati, sabem quem é o Paulo José ainda hoje, o trabalho que ele faz. Lembra e vem falar, e tem gente que conheceu os dois, tem pessoas que estão assistindo falando, fui amigo da sua avó, outro dia foi um senhor, eu quase tive um troço, assim, de amor, de emoção, sabe? Mas a coisa de não identificar não é só por isso. É porque, por exemplo, porque tem ele, a menina e ela, né? Quer dizer, o cara, são vários caras, quer dizer, é um mix dos caras. Sim, sim. Dessas pessoas, desse que passaram masculino. Pela sua vida e pela vida de todo mundo lá também. Quer dizer, são apropriações da memória, mas não é linear, não é cartesiano, não é essa história. Algumas histórias são misturas de várias histórias, porque eu insisto nisso, assim, a história às vezes é muito mais interessante, sabe? Do que a gente. Né? É verdade. Então ela alcança muito mais voo do que eu, do que você, do que o outro. Quer dizer, então, a história ela é um veículo muito forte de acesso ao outro. E né? até porque a gente pode trabalhar ela de diversas formas, ela pode ser compreendida de diversas formas. Principalmente. Né? E tem que ser, porque a gente não pode ter respostas para essas coisas, né? Senão vira seria uma arrogância enorme da minha parte achar que como é que eu vou responder a essas questões de amor, de solidão, de encontro, de desencontro, de afeto, de espiritualidade? Imagina, gente. Pelo amor de Deus, que querer responder, né? Claro passar a sua ideia sobre isso. De maneira alguma. São impressões sobre isso e muitas dúvidas e muitas perguntas que eu acho que isso que está fazendo com que o Passarinho alcance tanto as pessoas é exatamente uma tranquilidade de acesso, um lugar que é só compartilhamento, é só um lugar pergunta. Que é seu e que as pessoas estão chegando, isso é que importa. E que tem muita abertura para as pessoas chegarem, sabe? Não tem uma resposta sobre nada. Então, eu tenho um desejo de estar com as pessoas. Vamos chamar todo mundo para ter bastante gente lá com você. Vamos sim. Passarinho está em cartaz no auditório do Sesc Pinheiros, que fica na Rua Paisley, 1195, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. Quinta, sexta e sábado, 20 e 30, até o dia 16. Amanhã, feriado de 7 de setembro, é uma exceção, né? O espetáculo vai ser apresentado às 18 horas, 18 horas, isso. O ingresso custa R$ 25, baratíssimo, não tem por que não ir. E a Ana pretende correr outras temporadas, fazer outras, mas por enquanto parece que é só até o dia 16 mesmo aqui em São Paulo, né? Vamos torcer para ela voltar, para ela viajar bastante, mas por enquanto é só por aqui. Isso. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço.
A gente torce para que o passarinho voe muito alto e muito longe ainda. Todos nós. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, um prazer. E é isso aí, gente. A gente volta na semana que vem e boa noite para todos. Valeu!